Todos os anos, quase 2 bilhões de pessoas deixam de comer e beber voluntariamente. Sem polícia, sem vigilância, sem ninguém a obrigar. Mas o mais impressionante não é o que acontece ao corpo, é o que acontece à nossa alma. Já sentiste que no Ramadão algo dentro de ti muda? Que sentes uma paz diferente, uma clareza diferente, uma proximidade diferente com Allah? Como se o ruído diminuísse e finalmente conseguisses ouvir-te. Hoje vamos falar do Ramadão. Não superficialmente, mas profundamente. E deixa-me dizer-te já, se entendes isto, nunca mais vais viver o Ramadão da mesma forma. Assalamu alaikum, eu sou Muhammad, apaixonado pela história e cultura islâmica. Neste canal partilho narrativas e princípios que moldaram a nossa fé e que podem mudar a tua vida hoje. Se és novo por aqui, inscreve-te já e junta-te à família. Vivemos numa época onde tudo é instantâneo, comida instantânea, entretenimento instantâneo, prazer instantâneo. Nunca foi tão fácil obedecer a todos os teus impulsos. E é exatamente isso, e por isso que o Ramadão é tão poderoso. Porque pela primeira vez tu escolhes o controle. Não é o teu estômago que manda, não é o teu desejo que manda, é a tua consciência de Allah. Hoje vou explicar-te o que é realmente o Ramadão, porque é que Allah prescreveu o jejum, o que acontece ao teu corpo, mente e alma, quem deve jejuar e quem está isento, o que invalida e o que não invalida o jejum, porque é que sentes paz no Ramadão, o que é Laylatul Qadr e porque pode mudar a tua vida, alguns acontecimentos históricos incríveis deste mês e como o Ramadão termina, com o Eid. O que é o Ramadão realmente? Allah diz no Corão: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ó crentes, o jejum foi prescrito para vocês, como foi prescrito para aqueles antes de vocês, para que alcancem o taqwa. Allah não disse para que passem fome, disse para que alcancem o taqwa. E taqwa significa o quê? Significa viver com consciência constante de Allah. Ou seja, o Ramadão é sobre consciência. Por que que Allah escolheu o jejum? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam transmitiu que Allah disse: todas as ações do filho de Adam são para ele, exceto o jejum. O jejum é para mim e eu recompenso por ele. Sabes porquê? Porque o jejum é a única adoração invisível. Tu podes rezar em público, mas o jejum, se quiseres, podes beber água quando ninguém está a ver, mas não o fazes. Porquê? Porque sabes que Allah está a ver. O que é que acontece espiritualmente no Ramadão? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quando chega o Ramadão, as portas do paraíso são abertas e as portas do inferno são fechadas e os demônios são acorrentados. Talvez por isso sentes algo diferente neste mês. As mesquitas enchem, as pessoas tornam-se mais generosas. Até aquele amigo que desaparece o ano inteiro, de repente aparece na oração de Tarawih. Agora, uma pergunta importante: quem deve jejuar no Ramadão? O jejum é obrigatório para quem é muçulmano, adulto, mentalmente capaz e fisicamente capaz. Allah diz no Corão: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Quem de vós presenciar este mês, que o jejum. Mas o Islão também é uma religião de misericórdia e equilíbrio. Allah diz: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah quer facilidade para vocês e não quer dificuldade. Por isso, algumas pessoas estão temporariamente isentas de jejum. Entre elas, doentes, viajantes, mulheres durante o período menstrual, mulheres grávidas ou que estão a amamentar se houver risco, idosos que não têm capacidade física. Essas pessoas podem compensar os dias mais tarde ou, em alguns casos, alimentar pessoas necessitadas. Ou seja, o Islão não é uma religião que glorifica sofrimento desnecessário. Allah não quer que te destruas. Ele quer que tu te aproximes dele. E para quem está a pensar: mas eu tenho 9 anos, será que tenho de jejuar? Calma, relaxa. Antes da puberdade não é obrigatório. Mas muitos miúdos fazem meio dia de jejum para treinar, até porque vêm os pais a fazerem. E normalmente o mais difícil até não é o jejum, é resistir às batatas fritas às 15 da tarde, às 15 horas da tarde, ou até na hora de abrir o jejum, porque quer estar saudável. Agora uma pergunta que toda a gente faz: o que invalida o jejum? Entre as coisas que invalidam o jejum estão comer ou beber intencionalmente, relações conjugais durante o dia, provocar vômito ou
a menstruação. Por outro lado, algumas coisas não quebram o jejum. Por exemplo, comer ou beber por esquecimento. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quem esquecer que está a jejuar e comer ou beber, que complete o seu jejum, pois foi Allah que o alimentou. Mas também não invalida tomar banho, escovar os dentes, sentir cheiro de comida, mesmo que admitamos que às vezes isto torna o jejum mais difícil, né? E lembra-te de algo importante: o verdadeiro jejum não é só do estômago, é também da língua, dos olhos e do coração. Este mês também foi palco de acontecimentos que mudaram a história. Foi no Ramadão que começou a revelação do Corão, por exemplo. Foi no Ramadão que aconteceu a Batalha de Badr, onde um pequeno grupo de muçulmanos venceu um exército muito maior. E foi também no Ramadão que aconteceu a conquista de Meca, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entrou na cidade que o tinha perseguido durante vários tempos. Em vez de perseguição, ele declarou amnistia geral. O segredo de Laylatul Qadr. Uma das maiores dádivas do Ramadão é o Laylatul Qadr. Allah diz: Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. Certamente revelamos o Corão na noite do decreto. E depois Allah diz algo impressionante: Laylatul Qadr khayrum min alf shahr. Melhor que 1000 meses. 1000 meses são mais de 83 anos. Ou seja, uma única noite pode valer uma vida inteira de adoração. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam intensificava a adoração nos últimos 10 dias. Aisha radiallahu anha relatou: o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: procurem Laylatul Qadr nos últimos 10 dias do Ramadão. E Aisha radiallahu anha também perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: se eu encontrar Laylatul Qadr, o que devo dizer? Ele respondeu: Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu és perdoador e amas o perdão, então perdoa. Imagina isto por um momento. Talvez este ano, numa noite aparentemente normal, Allah esteja pronto para perdoar uma vida inteira de erros. E é por isso que os últimos dias do Ramadão são tão especiais. Porque ninguém sabe qual é a noite exata. E talvez isso seja precisamente para que não percas nenhuma delas. Nunca é tarde para voltar. Allah diz: Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Ó meus servos que transgrediram contra si mesmos, não desesperem da misericórdia de Allah, porque Allah perdoa todos os pecados. Talvez seja por isso que o Ramadão toca tanto as pessoas. Porque é como se Allah estivesse a dizer: volta, meu servo. E no final, quando o mês termina, os muçulmanos celebram Eid al-Fitr. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: cada povo tem a sua festividade e esta é a nossa. É um dia de alegria, famílias reunidas, crianças felizes, corações gratos. Depois de um mês inteiro de esforço, vem a celebração. Ao contrário do que muitos pensam, o Ramadão não é sobre deixar de comer. É sobre aprender a viver com consciência de Allah. Esta é a verdade. Agora, quero saber de ti. O que queres que este Ramadão mude em ti? Escreve nos comentários se este vídeo trouxe clareza. Deixa o like e partilha. E inscreve-te para mais vídeos que mudam vidas. Barakallahu fikum por assistirem até o fim. Que Allah te dê força para começar, consciência para continuar e sinceridade para o encontrares. Até o próximo vídeo, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.